No Antigo Testamento, os israelitas, eles peregrinavam para Jerusalém, e porque eles tinham prazer em ir para Jerusalém, eles amavam o santuário, e neste trajeto, nessa trajetória, eles passavam por períodos difíceis. Na sua viagem, haviam lugares que eram difíceis de passagem, e dentre esses vales, dentro dessa viagem havia vales, e um se chamava Vale de Baca. Vale de Baca também era conhecido como Vale das Lágrimas, porque era um trecho difícil de se passar, era um vale a se lamentar. Mesmo assim, eles passavam por este vale porque eles tinham alegria de atravessá-los para chegar até Jerusalém. Este vale, ele tinha o nome de Baca porque essa era uma palavra hebraica e significava justamente isto: lágrimas, choro, ou vale das lágrimas. O salmista, no verso 6 do Salmo 84, ele fala: o qual, passando pelo vale de Baca. Ele pega uma referência da peregrinação do povo antigo e traz um entendimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então ele diz: olha, na passagem pela vida, nós passaremos por vales, chegaremos a lugares áridos, há momentos de choro, há momentos a qual na trajetória vamos ter dificuldades, desafios. O próprio Senhor Jesus, em João 16:33, ele fala: no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, o próprio Cristo está nos dizendo que nessa trajetória da nossa vida teremos momentos de aflições, teremos momentos difíceis. Engana-se aquele que acredita que ao aceitar ao Senhor Jesus, o seu mundo não terá mais, a sua vida não terá mais dificuldade nenhuma. Nós teremos dificuldades, passaremos por momentos difíceis, passaremos por tribulações. Jesus, ele nunca pregou facilidade, nem com as suas palavras, nem com a sua vida. Nós vemos Cristo na sua trajetória tendo momentos que queriam jogá-lo de um penhasco, tendo momentos a qual o agrediam, pensavam mal dele, intentavam matá-lo. No finalzinho da sua vida, do seu ministério terreno, o chicotearam, venderam, esbofetearam, colocaram coroa de espinho e finalizaram com uma morte de cruz. E as suas palavras eram: por causa do meu nome serão perseguidos. Jesus nunca pregou facilidade, nunca pregou mar de rosas na terra. Jesus nunca pregou o céu na terra. Jesus pregou o céu na vida eterna. Quando Cristo foi falar aos seus discípulos que queriam seguir a Ele, o que Ele disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. E em João capítulo 16 ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia.
Então a nossa vida é marcada por momentos de dificuldade. Ou já passamos por vales de Baca, ou estamos nesses vales. Mas se nós não passamos e nem estamos, ainda passaremos por esse vale. O mundo está no vale de Baca. Tempos áridos, difíceis, momentos de perdas, momentos de morte, doenças, momentos de choro. O mundo está passando por este vale. Mas o que fazer neste vale? Primeiro, verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. No versículo de número 12 diz: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. A primeira coisa para que venhamos fazer, entender, compreender e seguir, é que nós venceremos os momentos de vale quando extrairmos a nossa força da fonte certa. O salmista está dizendo: a fonte da nossa força é do Senhor. Enquanto nós tivermos o entendimento que a nossa força vem do Senhor, enquanto buscarmos a força no Senhor Deus, nós conseguiremos continuar caminhando e vencendo os vales dessa vida. Glórias a Jesus. Porque a força humana não resiste o vale de Baca. A força humana não resiste, porque ela é frágil, ela é fraca. Lembra de Davi? Davi, dentre muitos vales que ele passou, ele teve um com um gigante. E esse gigante era experimentado na guerra, era homem forte, e tinha a fonte da sua força na sua experiência na terra e dos seus músculos. Davi era pequenino, menino de baixa estatura, era um moço a qual era do campo e cuidava de ovelhas. Só que a fonte da força dele vinha do Senhor Deus. Você vê no testemunho dele, quando ele vai falar para Saul sobre a sua experiência, ele fala: olha, eu estava no campo, via ursos e leões, e eu rasgava para defender as ovelhas, porque o Senhor era comigo. Assim como Deus era comigo para vencer ursos e leões, o Senhor será comigo contra esse incircunciso. Quando Davi foi pelejar contra Golias, e Golias fala: hoje te matarei, entregarei o seu corpo para ser comido pelas aves. E ele fala nisso contando com a força, a fonte dele, do seu músculo e sua experiência na terra. Davi fala: olha, hoje mesmo o Senhor vai me entregar nas minhas mãos, porque a fonte de Davi era do Senhor. Enquanto a nossa fonte ser do Senhor, nós vencemos os vales de Baca. Aleluia! A nossa força não vem de pensamento positivo. Nós não temos isso. Não vem de dinheiro, não vem de líder espiritual ou líder governamental, não vem de família. A nossa força vem do nosso Deus Todo-Poderoso, que é poderoso em guerra, que é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Uma vez que entendemos a fonte da nossa força para vencermos os vales, uma vez que extraímos a força do nosso Deus, precisamos também conhecer o nosso coração, acalmar o nosso coração. No verso 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Enquanto o coração, ele precisa estar em paz, o coração precisa estar cheio de Deus. Quando passamos no vale que é sequíssimo, o nosso coração não pode estar ressecado.
Os discípulos, uma certa feita, estavam num barco, e este barco estava no meio de uma tempestade. Jesus estava dormindo, porque o coração dele estava em paz. Jesus estava tranquilo, dormindo. Os discípulos apavorados, todos eles no mesmo barco, na mesma tempestade. Cristo, coração aplanado, com caminhos aplanados, dormindo. Discípulos com o coração turbulento, preocupado com o barco e tirando a água, tentando tirar a água de qualquer forma dentro dele. Quando vão até o Senhor Jesus e o acorda, Jesus, antes de dar ordem para o vento e para o mar, repreende ele. Antes de acalmar o vento e acalmar o mar, Jesus acalma o coração dos discípulos. Antes do Senhor Deus entrar com uma atitude no vale, Deus entra uma atitude com o nosso coração. Antes de aplanar o caminho de um vale, Deus aplana o caminho dos nossos corações. Antes de esperar algo da circunstância ao nosso redor, nós precisamos: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda o teu coração, acalma ele, coloque o confiante ao Senhor. E quando nós entendermos que a nossa força vem do Senhor, e com isso acalmar e aplanar os caminhos do nosso coração, venceremos na batalha e passaremos o vale enxuto, firme, e atravessaremos ele. E o salmista continua dizendo: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Quando os peregrinos passavam por este vale, tinham que passar alguns dias nele. Eles tinham que tomar alguma atitude neste vale. Não dava para ficar reclamando, não dava para ficar apenas lamentando, porque iriam morrer no vale, iriam ficar secos no vale, e não iriam conseguir atravessar e chegar a Jerusalém. Então o que eles faziam? Eles procuravam água. Ao procurar água, eles cavavam um poço, para que pudesse alcançar água, para poder nutrir e continuar a jornada. É por isso que ele está dizendo: faz dele uma fonte. Ou seja, o vale que é sequíssimo, que tem dificuldade, o vale que é de lágrima, ele faz com que tenha um manancial de bênção. Aquilo que é para destruir, torna-se algo para fortalecer mais. Aquilo que é para parar, faz com que dê mais impulso e condições de passar enxuto, condições de passar firmado e chegar do outro lado com o cântico de vitória. O que o salmista está dizendo? Pegue os momentos difíceis da vida e faça com que ele vire um manancial, uma fonte de água para ti. Aleluia. O povo estava atravessando o deserto. Deus, ele tinha planos para o povo. Precisava de água, ele dava. Precisava de alimento, mandava codornizes. Precisava de pão, mandava maná. Precisava de refrescar, mandava nuvem. Precisava se aquecer, mandava coluna de fogo. Deus cuidava. Mas se a gente observar, antes de Deus trazer a providência, o povo começava a murmurar e dizer: quando estávamos no Egito, nós não passávamos por isso. Oxalá estivéssemos lá. O que vai acontecer com a gente? Logo depois Deus providenciava. O que eu aprendo com isso? Reclamando ou não reclamando, o propósito de Deus ainda continua de pé. Deus continua providenciando, Deus continua no controle de tudo. Como é que nós vamos receber a provisão de Deus? Debaixo de murmuração
ou debaixo de glórias e aleluia, debaixo de provisão, de entendimento que Deus está no controle, dando graças a Deus por tudo, ou vamos estar apenas reclamando, falando: ah, Senhor, por que está acontecendo comigo? Ah, Senhor, eu não preciso, eu poderia passar por isso, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. Antes de passarmos desta maneira, que possamos passar pela prova, dando glórias a Deus, aleluia, louvado seja o seu nome. Está difícil, mas o Senhor está comigo. O vale está sequíssimo, mas o meu coração está cheio da tua presença. Ó Deus, estou passando por dificuldade, mas o Senhor não tem dificuldade, o Senhor ainda continua no controle de tudo. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Fez o poço, sai água da terra, provisão da terra. O salmista está dizendo: se não vier a provisão da terra, ainda tem a provisão dos céus. Se não vir água debaixo da terra, ainda vem água dos céus. Só que o poço tem que estar aberto para colher a água que vem do céu. Temos que abrir o poço, ou para vir a provisão da terra, ou para apanhar ou agrupar a provisão que vem do céu. Ou seja, no momento de dificuldade, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, porque enquanto estiver passando pelo vale, nós continuamos fazendo a nossa parte, continuamos trabalhando, continuamos caminhando, porque se não vier a provisão da terra, a provisão do céu é garantida, mas a nossa parte tem que ser feita. Aleluia! Os tempos são difíceis, está complicado. O que é que nós vamos fazer? Vamos parar? O que nós vamos fazer? Vamos desistir? Não, vamos continuar orando, vamos continuar adorando. O coração fica triste, a gente olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem solução. Estamos caminhando e parece que não vai passar o vale, mas é assim mesmo. Essa é a nossa vida, essa é a nossa trajetória. E o que eu vou fazer? Eu continuo fazendo a minha parte, porque enquanto faltar a água da terra, vai vir a água da chuva, vai vir a água do céu. Enquanto não tiver, quando acabar os recursos humanos, quando acabar a provisão da terra, Deus continuará nos dando recurso e provisão. Vamos continuar caminhando nesta jornada e vamos atravessar. A questão é como nós passamos por esse vale, reclamando, parando ou adorando ao Senhor Jesus e trabalhando para que Deus continue abençoando a nossa vida. Aleluia! Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve, diante das dificuldades da vida, diante das questões da vida, primeiro é a presença de Deus, e segundo é a sua atitude diante da dificuldade. Os discípulos estavam com Deus no barco e tiveram momentos que pensaram que ia afundar. Quando eles tiveram a atitude de clamar a Deus e crer, Deus operou e o barco não afundou. A nossa força vem do Senhor, a nossa fonte é o nosso Deus, é Ele que nos guarda, é Ele que está conosco. Agora precisamos ter uma atitude, e essa atitude é de estar em comunhão, estar em clamor, estar perto, em crer, em trabalhar, em continuar a jornada. Ainda não é o fim,
ainda não é hora de parar. Quando os peregrinos passavam e eles cavavam poço, eles faziam algo ali para aliviar a sua sede. Eles passavam e o poço continuava. E os peregrinos que vinham depois se beneficiavam daquilo que eles tinham feito. Quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós continuamos trabalhando, quando nós continuamos fazendo a nossa parte nos momentos difíceis da nossa vida, além de nos dar condições de atravessar ele de pés enxutos, além de dar condições de atravessar este vale firme, ainda dá condições para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão na nossa casa, para aqueles que vêm depois da gente, passar com a provisão a qual Deus nos usou para conquistar em tempos difíceis. Então, além da gente estar nos dando escape, nós vamos dar também escape ao nosso próximo. Então, não pare, não desista, continue nessa caminhada, continue fazendo a sua parte, porque a provisão, a bênção de Deus é para nós e também para aqueles que estão ao nosso redor. É para você e para a igreja a qual você está, é para você e para a família a qual você está. A bênção do Senhor, ela alcança todos nós, a todos aqueles que estão ao nosso redor. A exemplo daqui, a bênção do Senhor alcança os vizinhos, alcança essa cidade. É por isso que nós não deixamos de clamar a Deus por o nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, porque cremos que Deus ainda está no controle de tudo, e nesta fase difícil, o Senhor Deus ainda tem provisão para as nossas vidas, ainda tem milagre para o nosso coração, ainda tem provisão para o seu. Eu quero meditar juntamente com a igreja o verso de número 6. Obrigado. Nós temos esse Salmo 84, ele é muito conhecido, e tem alguns versículos que a gente utiliza, para meditações e para glorificar a Deus. Exemplo, verso 10, que é muito conhecido, que diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Quem nunca se deleitou neste salmo, neste verso? Também o verso 2 que diz: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. São versículos a qual nos remete a confiar no Senhor, a louvar a Deus por podermos estar na sua presença. Mas no versículo de número 6, ele fala: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Nos remete a uma meditação numa área ou num período da nossa vida que nós conhecemos e nós o chamamos de vales. E aqui fala sobre o vale de Baca. O vale de Baca, ele também era conhecido como Vale das Lágrimas. Era um dos trechos difíceis da estrada. Era um vale de lamento. O povo, ele peregrinava, e nas suas peregrinações, nas suas viagens, haviam caminhos que eram difíceis de passar, conhecidos como vales. E este vale aqui citado era um desses, difíceis de passar. Vales secos, áridos, e precisavam ter uma resistência para sobrevivê-los. Então o salmista, ele diz: a qual, passando pelo vale de Baca. Então, e este nome, ele tinha este nome Baca porque o seu significado era justamente esse. Era o significado de lágrima, choro, vales das lágrimas.
Então, o salmista, ele usa este exemplo na peregrinação do povo, nas suas viagens, que em determinado ponto eles iriam passar por vales áridos, conhecido como Vale de Baca. E aí ele remete à nossa vida, ao nosso viver, o nosso dia a dia, a nossa história, dizendo que haverá momentos que estaremos em vales conhecidos como vales de Baca, vales de lágrimas, momentos da nossa vida que é árido, momentos que são difíceis, momentos de sequidão. Vale, geralmente você não tem muitas alternativas nos lados, nem na sua planície, porque é uma passagem difícil. E o salmista, ele usa o vocabulário dizendo o qual passando pelo vale de Baca, ou seja, vai passar por lá. Todos nós ou passamos, ou estamos no vale, ou vamos passar pelo vale. Vivemos num tempo difícil, que há muitas famílias neste exato momento nesse vale. Passamos por momentos áridos, difíceis. Essas dificuldades vêm pela perda de entes queridos, pessoas que estão agora lutando dentro de hospitais, famílias do lado de fora de hospitais clamando a Deus, chorando. São vales áridos. É o Vale de Baca. Essa passagem da vida, nossa vida, ela nos faz chegar a este vale. A nossa vida vai nos fazer um dado momento chegar. O próprio Senhor Jesus, em João 16:33, ele fala: no mundo tereis aflições, passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não disse que iríamos ser isentos de vales. Engana-se aqueles que acham que por ser servo de Cristo, aceitar a Jesus, nunca mais terá problemas, nunca mais terá dificuldades, que agora será mar de rosas. Isso é uma inverdade que nem Jesus pregou. Jesus não pregou facilidade, nem palavras, muito menos com a sua vida. O próprio Cristo teve momentos de dificuldades. Jesus foi perseguido, maltratado, passou por momentos de aflições. Teve um período da vida de Jesus que ele teve que passar por uma multidão sem ser visto, porque queriam jogá-lo de um penhasco. E antes da sua crucificação, ele foi xingado, chicoteado, cuspido, e para finalizar, foi pendurado numa cruz. E quando Cristo vai falar aos seus discípulos, ele não diz para os seus discípulos que agora vai ser só vitória e não terá mais problema nenhum. Muito pelo contrário. Quando ele começa a falar aos seus discípulos, ele diz: olha, vocês serão perseguidos, vocês passarão por dificuldades. E se não passar dificuldade por uma questão do secular, do dia a dia, pode ficar tranquilo que você vai passar por perseguições por causa do meu nome. Essa era a palavra de Jesus. Falou: vocês vão ser jogados a leões, serão mortos. E quando queriam seguir a Cristo, a palavra dele era:
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. E ele fala em João 16: no mundo tereis aflições, no mundo tereis vales de Baca. Pois bem, mas o que fazer quando estivermos nesse vale, que é algo que iremos passar? Ou já passamos, ou estamos nele, ou vamos passar. E uma ressalva: não é porque já passamos que nunca vamos passar. Porque na realidade, quando nós vencemos uma batalha hoje, ou vencemos um leão hoje, nós amarramos o outro para vencer amanhã. Nós vencemos uma batalha hoje, mas haverá uma outra amanhã. E a guerra, ela continua até o final da nossa vida. O que fazer no Vale de Baca? Primeiro, é preciso ter Deus como fonte da nossa força. No mesmo Salmo, verso 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para vencer no momento difícil, nós temos que ter o nosso Senhor como a fonte da nossa força. Não temos como querer vencer com as nossas forças, com a força humana, porque a força humana não resiste o Vale de Baca. Nosso vigor que nós temos no dia a dia não tem condições de vencer nesses períodos difíceis. Lembra de Davi, quando teve, num dos seus muitos vales, teve quando começou a sua vida ministerial. Lembra quando ele foi enfrentar Golias, gigante, homem de guerra, experimentado na guerra, articulado para isso. Davi, menino do campo, menino de baixa estatura. Porém, a diferença dos dois era da onde estava vindo a sua força. Golias, a força dele vinha de músculos e de experiências na terra, e de experiências com guerra, com homens. Davi, a força dele vinha do Senhor, com experiência com Deus e com batalhas juntamente com o Senhor. É por isso que quando ele vai dar o testemunho dele, ele diz: olha, quando eu estava lá no campo e aparecia ursos e leões, eu pegava e o vencia. Por quê? Porque a minha guerra era junto com Deus. E ele dizia: da mesma forma que o Senhor me deu força para vencer estes ursos e leões, Ele também me dará condições de vencer esta batalha com Golias. Quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: o Senhor hoje me dará a ti por vitória, e eu entregarei a tua cabeça na bandeja. Ou seja, o Senhor era a força dele, por isso que Davi vencia as suas batalhas. Primeira coisa para vencermos no momento desse é ter a fonte diretamente de Deus. A nossa força não vem de pensamento positivo. Pensa positivo que vai dar certo. Pensa positivo que vai acontecer. A nossa força não vem de pensamento positivo, porque o nosso pensamento não tem poder para vir nos dar livramento dentro de vale. Pode nos animar, pode nos colocar para cima, mas a nossa força vai além do nosso pensamento. A nossa força não vem do dinheiro, a nossa força não vem de um líder espiritual, governamental, o que for. Nossa força não vem de família, de parente. A nossa força vem do nosso
Deus, aleluia, que é acima de tudo e que nos dá condições de vencer as nossas batalhas. O momento difícil da nossa vida, nós precisamos extrair, saber da onde teremos força. E o segundo, é preciso conhecer o coração e mudar. Olha o que diz no versículo, mesmo versículo que diz: em cujos corações estão os caminhos aplanados. Ou seja, bem-aventurado é o homem em cujo conhece o coração, tem o coração resolvido, não coxinha em dois pensamentos, sabe quem tem crido, sabe que tem a sua firmeza naquilo que crê. Não é um coração conturbado, mas é aplanado. O Senhor Jesus sempre buscou isso com os seus discípulos. Lembra quando os discípulos estavam apavorados numa embarcação e a tempestade comendo solto? E aí Jesus estava o quê? Dormindo. Por quê? Porque o coração de Jesus era aplanado, o coração de Jesus era calmo. O problema naquela tempestade não era a tempestade de fora, mas era a tempestade de dentro do coração dos discípulos, aonde havia dúvidas. Os discípulos estavam com o mestre, com o rei dos reis, Senhor dos senhores, dentro do barco, e estava preocupado com a tempestade do lado de fora. É por isso que você vai ver que quando eles acordam Jesus, a primeira coisa que ele faz é repreender os discípulos. A primeira coisa que ele faz é acalmar o coração dos discípulos. Depois ele acalmou a tempestade, porque ainda que o mar esteja manso, se o coração estiver atribulado, vai viver em tempestade. Mas se o mar pode estar revolto, e se o coração estiver em paz, estiver aplanado, alinhado com Deus, nada pode derrubar, afundar o nosso barco, porque o coração está firmado em Deus, está aplanado. Precisamos aplanar o coração, conhecê-lo, acalmá-lo. Aquieta-te. Uma vez que conseguimos entender, extrair a nossa força do Senhor, guardar o nosso coração, aplanar e mantê-lo sereno, confiante, nós compreendemos o versículo 6 e podemos segui-lo, que diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Aqui está o segredo para passarmos o vale, passarmos por ele e não sermos sucumbidos pelo vale. O salmista está dizendo: bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que são capazes de transformar o vale árido de lágrimas no manancial de bênçãos. O que aqueles peregrinos faziam nos vales? Quando eles chegavam no vale árido e não tinha, eles precisavam sobreviver e passar para aquele momento, eles cavavam um poço. Quando cavavam um poço, achavam água. Quando achavam água, conseguia se nutrir, conseguia se alimentar ali e passava para aquele vale, e o vale que era seco tornava-se um vale de fonte. Ou seja, ele transformava aquele momento, aquela situação difícil, em uma fonte de água para eles. E além de ser para eles, eles também faziam uma fonte para aqueles que vinham depois. Aleluia! Os nossos vales, os nossos momentos difíceis, eles
vão chegar, nós teremos momento difícil. E o que o salmista chama a atenção aqui? Toma os períodos difíceis, momentos difíceis e áridos, e façam eles virar momentos de fontes de água, lugares, fontes de água, ou seja, extraia o que eles têm de bom neste momento complicado. É o momento que está de sequidão, é onde que nós vamos esforçar mais para buscar água. É o momento que precisa passar por questões difíceis, são momentos que nós vamos parar para orar mais, jejuar mais, ter mais contato com Deus, se esforçar, e será momentos de mais provisão da parte do Senhor. Isso é algo tão aparente que é só olhar para a nossa vida. Exemplo, nós tivemos há pouco tempo o filho da nossa irmã Elisângela, momento hospitalizado. E o que a igreja fazia todo culto? Orava por ele, orava por ele. Eu acredito que toda a vida dele, o período que ele mais recebeu oração foi o período que ele estava no hospital. Porque a gente poderia lembrar dele aqui numa oração no dia de aniversário, Deus abençoe. Mas quando ele estava lá no hospital, sua mãe no hospital, seu pai, e naquele momento difícil, tempos áridos, a igreja estava orando: Senhor, tem misericórdia, abençoa, Senhor. E o que estava acontecendo? Fontes de água estavam brotando, aleluia, fontes de águas vivas, orações, jejum, e Deus operando milagre, dando força, momentos de acolhimento, palavras de força. O que é isso? É o tempo, o vale sendo transformado em fonte de oração, de jejum, de provisão divina. Glórias a Deus. Entende uma coisa, só muda a situação de lado de fora da vida quem já mudou a situação do lado de dentro. Não adianta a gente querer, é igual quando você tem num relacionamento, a gente procura sempre mudar o outro. A gente quer que o outro seja diferente, a gente quer que o outro fale diferente, quer que o outro ande diferente, e se esquece que a gente só tem poder de mudar a nós mesmos. Nós podemos ser exemplo para o outro, nós podemos dar conselho para o outro, nós podemos até pedir o outro para mudar, e a outra pessoa pode até atender o nosso pedido, o nosso convite, mas mudar, só podemos mudar a nós mesmos. O coração nós podemos mudar, só as atitudes que podemos mudar é só a nossa. O vale, vamos chegar, vamos passar. O que a diferença está em como passar por ele. Ah, mas eu me tornei crente e agora eu pensei que seria mais fácil. Deixa eu te falar uma coisa: o sol nasce para todo mundo, para santos, para incrédulos, para ímpios, para salvo, para não salvo, nasce para todo mundo. Assim como as dificuldades da vida vêm também para todo mundo. A diferença está em como passarem. Nós, as pessoas que não têm Deus, passam sozinhos, passam com remédios, passam com os seus medos, só passam com isso. Nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso Salvador, nós temos o nosso Consolador, da onde extraímos a nossa força, que é do nosso Senhor, a qual nos convida a estar com o coração aplanado, entendendo Ele, o conhecendo, para que possa estar com o coração em paz para viver os momentos difíceis, e que temos condições de, no meio do vale, poder cavar poços e gerar
fonte de água para nós e para quem vem depois peregrinando no mesmo caminho. E nós temos o Deus conosco, a qual Ele tem o poder de nos ajudar a transformar o nosso coração, a transformar as nossas atitudes, para que possamos assim então passar por esse vale de uma forma diferente e ainda glorificando a Deus. Nosso irmão Lázaro está na glória, foi para a glória. Lembra do que ele cantava? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. A diferença nossa é que a gente passa a prova sim, mas dando glória a Deus. Enquanto vamos dando glória a Deus na prova, o Senhor Deus vai mudando a situação. Enquanto vamos dando glórias a Deus no meio do vale, Deus vai nos dando graça de passar por ele. Enquanto vamos dando glórias a Deus no momento árido, Deus vai fazendo fontes de água viva sendo brotado para a gente. Glórias a Jesus. Bem-aventurado, ou seja, felizes, o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz de uma fonte, a chuva também enche os tanques. Aleluia. O que é que eu faço nos vales? Você cava poço para que brote água. Mas se você tiver a chuva e você tiver cavado o poço sem brotar água, esta chuva ela enche o poço e você bebe. Ou seja, a nossa parte nós temos que fazer, porque se não vir água do solo, Deus manda água do céu, mas tem que cavar o poço. Aleluia. Tem que fazer a nossa parte. Não adianta, irmão, estarmos no meio da dificuldade e ficar só reclamando. Temos que fazer algo, porque se não vier da terra a providência, a partir da nossa atividade, da nossa parte que fazemos, Deus mandará a providência do céu e vai nos dar condições de sobreviver nesse vale.